Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor nessa madrugada, através desse salmo, Salmo 119, versículo 97 ao versículo 104, aonde o salmista, ele tinha prazer na lei do Senhor. E não é diferente. Nessa madrugada estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Uma madrugada fria, onde estivemos em vigília, retornamos já no horário tarde, mas estamos aqui nessa madrugada para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Por isso, está registrado lá em Mateus, capítulo 24, versículo 20, onde Jesus deixou uma palavra: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então nós vemos aqui uma palavra em que Jesus deixou para nós, para que nós possamos orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno, né? Ontem senti uma falta de muitos irmãos ali na vigília ontem, uma vigília onde estivemos orando, clamando ao Senhor, depois de uma semana de muita chuva, muito frio. Estava 10 graus centígrados, ali muito frio, mas Deus nos deu vitória, Deus esteve nos abençoando e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Esse trabalho, nós estamos aqui no decorrer da semana, a partir das 5:05 da madrugada, onde nós temos usado um versículo que se encontra no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, onde a palavra do Senhor, ela nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nessa madrugada, onde já temos deixado uma palavra, onde o salmista, ele tem deixado uma palavra aos nossos corações, o amor pela palavra de Deus. E nesta madrugada Deus tem colocado 2 versículos que se encontram aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, aonde a palavra do Senhor diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia! Em cima desta palavra, nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito da vida e da luz, aonde, sendo Jesus o código da vida, nós louvamos o Senhor
pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, porque Deus se dedicou a fazer o ser humano. Alguns textos bíblicos descrevem-nos como sendo Deus o oleiro e os seus, ou seja, os seres humanos, como barro. Nós vemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, Deus como oleiro e o ser humano como barro. Aonde nós temos lido esses dois versículos aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluias. Fazendo-nos pensar no Pai, ou seja, em Deus, formando figuras de barro, conforme o desenho que tinha em mente. O toque final foi assoprar em nós o fôlego de vida. Ele tornou-se pessoal. Então nós vemos aqui uma palavra onde Deus tem trazido aos nossos corações como sendo Jesus o código da vida. Ou seja, Deus como oleiro e nós como barro, aonde tornamos criatura, aonde o Senhor deu a nós o Espírito Santo. Vemos aqui uma palavra assim tão importante, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias escuros, vamos dizer assim, dias de trevas, sendo Jesus a luz. A palavra de Deus diz aqui no versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, onde há séculos, tem sido pregado a palavra de Deus. Há séculos nós temos visto aí a palavra do Senhor sendo pregada, e os homens ainda têm endurecido o coração, os homens ainda têm rejeitado esta palavra que traz luz aos nossos corações. Nós vemos aqui o que é a vida para você. Depende do que ocupa o seu coração. Lá em Lucas 12, versículo 34, a palavra do Senhor diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E eu torno a perguntar: o que é a vida para você? Depende do que ocupa o seu coração. Porque aqui em Lucas 12, 34, a palavra do Senhor diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então nós vemos aqui uma palavra onde o Senhor tem deixado para nós, para que nós possamos viver a vida intensamente, com paz, com alegria e comunhão. Porque nós vemos que a vida, ou seja, o ser humano, ele tem encontrado tantas dificuldades para se viver nesses dias tão difíceis, nesses dias, vamos dizer assim, tão trabalhosos, com tantas dificuldades. Mas quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, a gente pode ver como Deus tem sido bom para conosco, porque Ele tem cuidado de cada um daqueles que têm dependido do seu grande amor. Nós vemos aqui uma palavra em que Deus traz para nós nesta madrugada. O que é a vida para você depende do que ocupa o seu coração. Porque nós vemos aqui em Lucas 12, 34, a palavra do Senhor que diz: porque onde estiver
o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então nós vemos aqui uma palavra aonde o Senhor deixa para nós, para que nós possamos refletir como que nós temos vivido essa oportunidade em que Deus ele tem dado para cada um de nós. Porque para o músico, a vida é uma sinfonia, em que o prazer é combinar o silêncio e o som. Para o músico, nós vemos ali a dedicação, nós vemos ali os estudos, nós vemos ali a perseverança. E para nós, em que Deus ele tem nos dado vida, aonde Jesus, sendo ele o príncipe da paz, tem nos dado vida, vida em abundância, para que nós possamos aproveitar as oportunidades em que Deus tem dado para cada um de nós, para que nós possamos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Para o estudante, a vida é uma escola, em que os professores são os seus desafios do dia a dia. Nós vemos que o estudante, a dificuldade, as labutas, a correria, os empenhos, os desafios no seu dia a dia. Mas nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Então nós vemos nesta palavra que até nos dias de hoje, muitos ainda não têm recebido Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, e ainda têm andado no caminho de trevas, buscando as coisas daqui de baixo. Onde nós vemos que está escrito lá no livro de Gálatas, em que os irmãos da igreja de Gálatas, eles começaram servindo a Deus, mas eles foram se afastando e estavam buscando as coisas daqui de baixo. Ou seja, muitos conhecem a história de Jesus, mas ainda não têm uma experiência, não têm uma vida na total dependência de Deus através do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem estado conosco, o Espírito Santo, ele tem nos dado tanta oportunidade, mas muito ainda tem andado nesse caminho de trevas. Para o explorador, a vida é uma expedição em que a descoberta é maior nos territórios não mapeados. Então nós vemos aí, o homem, o ser humano, correndo atrás das coisas desse mundo, das coisas daqui de baixo, aonde nós temos que pensar e buscar as coisas de cima. Nós vemos que para o viajante, a vida é uma jornada em que o caminho pode oferecer tantas surpresas quanto ao ponto de chegada. Nós vemos aqui, por quê? Porque é uma viagem, conforme nós vemos aqui, em que há muitas surpresas, mas que nós possamos fazer de Jesus esse caminho verdadeiro que nos conduz ao céu. Para o guerreiro, a vida é uma batalha. E nós vemos tantos guerreiros no nosso dia a dia, em que levanta de madrugada para o seu trabalho, para as suas batalhas, para as suas labutas. E nós vemos que para o guerreiro a vida, que é uma batalha, em que a vitória é obtida pelos que lutam com mais garra, ou seja, com mais dedicação. A vida é assim. Mas nós vemos aqui essa oportunidade em que Jesus, sendo o código da vida,
em que estava nele a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até o dia de hoje, muitos ainda não têm compreendido a mensagem da cruz, ou seja, ainda não têm compreendido o que Jesus ele tem feito para a humanidade. Nós vemos que para o cultivador a vida é um jardim em que a beleza das flores o proporcional ao cuidado exigido. Então nós vemos aqui o cultivador, né, na sua dedicação, no seu jardim, a beleza das flores, em que é exigido o cuidado no seu dia a dia. Nós vemos que para o jogador a vida é um campeonato em que os craques só levantam um troféu quando jogam como time. Então nós vemos aqui que tudo há uma dedicação. E na vida espiritual, na vida cristã, não é diferente. Nós vemos aqui na vida do jornalista. Para o jornalista, a vida é um painel de notícia em que os piores fatos ganham as maiores manchetes. Então nós vemos que na vida tudo há uma dedicação. Por isso que na vida cristã nós possamos voltarmos para Jesus, dedicarmos esse caminho maravilhoso, essa vida, essa oportunidade que Ele tem nos dado para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem feito do melhor para nós. E Jesus, Ele nos ensina lá em Mateus 6,33, que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas, Deus, Ele possa agir, ou seja, fazer naquilo que nós precisamos. E nós, muitas vezes, deixamos de dedicarmos a nossa vida para que nós possamos andar na luz. Porque quando nós dedicamos a nossa vida a Jesus, os nossos caminhos, eles clareiam, porque nós estamos andando na luz, estamos andando na verdade, e o Espírito Santo é que nos ajuda, que nos fortalece. Porque nós vemos lá em 2 Crônica 15:2, a palavra do Senhor diz que Ele está conosco quando nós estamos com Ele. Quando o deixamos, Ele também nos deixa. Então, por isso, irmão, que nós vemos tantos e tantos passando lutas, dificuldades. Por quê? Porque não tem se dedicado a poder a servir o Senhor. Ou seja, não tem andado nesse caminho de luz. Nós vemos aqui que para o artista, a vida é um show, em que a quantidade de aplauso depende da qualidade da apresentação. Então nós vemos ali o empenho, o trabalho, a dedicação, os ensaios. E nós, na vida cristã, é na onde temos que dedicarmos a cada dia mais, estarmos na presença de Deus através do Espírito Santo. Para o advogado, a vida é um julgamento em que os culpados, inocentes, até a prova em contrário. Nós vemos aqui que, para o advogado, a vida é um julgamento em que os culpados, inocentes, até que prove o contrário. Então nós vemos que as leis, ali, a dedicação, o empenho, até que ele prove ao contrário. Então nós vemos que tudo há uma dedicação. Para o corredor, a vida é uma maratona, em que o vencedor cruza primeiro a linha de chegada. Então nós vemos, irmão, que na vida tudo há uma dedicação, tudo há um empenho, tudo há um esforço. E na vida cristã não é diferente. Que nesta madrugada nós possamos estar voltados ao Senhor, a servir Ele em espírito e verdade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê?
tantas coisas maravilhosas Deus ele tem feito para conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos dado o Espírito Santo. Ele tem nos dado sabedoria. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós do maligno. Ele tem feito tantas coisas boas e nós muitas vezes estamos, vamos dizer assim, deixando a desejar a poder servir o Senhor, conforme a palavra do Senhor ela tem nos ensinado. Para o cristão, porém, a vida é Jesus Cristo. Para nós cristãos, a vida é Jesus, ou seja, o nosso Senhor, em que está o código da vida eterna. Porque ele mesmo disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos aí que Jesus, ele é o código da vida. Porque foi ele que deu a sua vida por nós, para que nós possamos sermos alcançados pelo seu grande amor e pela sua grande misericórdia. Nós vemos que a vida, a luz, estas são duas palavras especialmente associadas a João, aqui onde nós lemos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, a vida que estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então nós vemos aqui que a vida e a luz, essas são duas palavras especialmente associadas na pessoa de Jesus, em que deu a sua vida para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Vida e vida vitoriosa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque aqui em João, capítulo 8, versículo 12 diz, de novo lhe falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós vemos aqui Jesus declarando, sendo ele a luz do mundo. Ele tem concedido a nós vida para que nós possamos andar na luz, ou seja, fazermos a diferença nesse mundo de trevas em que está precisando do amor de Jesus. Porque nós vemos que o mundo, ele tem recebido a oportunidade do livre arbítrio, ou seja, a livre escolha. Está registrado aqui Zacarias 4, versículo 6, que diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Nós vemos que o livre-arbítrio, aonde o ser humano, ele tem recebido da parte de Deus a livre escolha, e muitos ainda não têm aceitado Jesus para sair do seu caminho de trevas, para andar nesse caminho de luz, para poder ter vida, uma vida em abundância, vida na certeza após a morte, vida eterna para toda a eternidade, para que nós possamos servir o Senhor. E como que nós possamos dedicarmos a nossa vida, conforme eu passei nesta madrugada, alguns aqui, aonde para o músico a vida é uma sinfonia, para o estudante a vida é uma escola, para o explorador a vida é uma expedição, para o viajante a vida é uma jornada, para o guerreiro a vida é uma batalha, e tantas outras, vamos dizer assim, oportunidades que o ser humano recebe, e nós que temos recebido essa oportunidade
para servir o Senhor, para podermos andar na tua presença. O que temos que fazer, pastor Luiz? Ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida em comunhão com Deus, uma vida em leitura bíblica, uma vida consagrada, uma vida de evangelização, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida compromissada com o ministério, ou seja, com a igreja, uma vida de fidelidade para com o Senhor. Aqui em João 9, versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele tem nos dado essa oportunidade, que nós não viemos perder essa oportunidade de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos andar na luz, porque Ele é o código da vida, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é a resposta, Ele é a solução para o seu problema, para que você possa ter uma vida vitoriosa, para que juntos nós possamos glorificar o nome do Senhor. Aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6, conforme eu já citei esse versículo, a palavra do Senhor diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, Ele é a resposta. Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele é o caminho, a luz. Nós vemos aqui, a luz em João significa revelação que manifesta a vida que está em Cristo e que traz juízo aos que o rejeitam. Então nós vemos, irmãos, a oportunidade em que Deus Ele tem dado para a humanidade. Aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor, ela nos ensina: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Só nós saímos da nossa casa e andamos nas ruas, a gente pode ver tudo isso em que a palavra do Senhor tem falado ao nosso coração. Aonde os homens, eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Mas tudo isso, um dia, findará. E nós estamos nessa espera, em que um dia Jesus buscará a sua igreja, e que nós possamos comparecer diante dele, para toda a eternidade, para que possamos viver na luz, e que nós possamos ter vida, e vida em abundância, vida vitoriosa para toda a eternidade. A vida significa salvação e libertação baseada na expiação de Cristo lá na cruz do Calvário. Amém? Que nesta manhã você possa abrir o teu coração, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, para que nós possamos um dia comparecermos diante do Senhor. Que nesta manhã você possa refletir nesta palavra, que nesta manhã você possa abrir o seu coração para Jesus, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que você possa compreender através desta palavra revelada através do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Que nesta manhã nós possamos refletir e poder dedicarmos as nossas vidas ao Senhor com mais zelo, com mais cuidado, com mais amor, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Deus abençoe. Que, permitindo Deus, que amanhã nós possamos estar aqui para compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor.
Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Aleluia.